Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar sequência aí a essa série de vídeos, né? Que tem a pretensão de fazer uma revisão dos conteúdos da disciplina Teoria do Lazer. Hoje a gente vai tratar do tema de História do Lazer, o lazer na perspectiva histórica, né? E nas aulas a gente utilizou o artigo do Vitor Andrade de Mello, o artigo intitulado História do uso do tempo livre, a emergência do lazer na Inglaterra no século XVIII, né? Então a gente vai tentar fazer alguns apontamentos, né, desse texto. Obviamente a gente não tem a pretensão de esgotar aqui as possibilidades de debate do mesmo, mas apenas para servir de norte aí para vocês quando forem fazer o estudo do artigo, terem uma noção aí bem pontual, né, dos argumentos principais do texto aí, tá bom? Bom, de maneira sintética, né, então, o texto, o Vitor, ele tenta trazer essa mudança radical de modo de vida, né, de estilo de vida, que vai ser promovida ali por uma série de características pré e Revolução Industrial e pós-Revolução Industrial. Então, esse período aí do século XVIII, século XIX adentro, que promove uma série de alterações do modo de vida social, né? Então, para ele, esse novo cenário, né, de trabalho, principalmente do trabalho, o trabalho vai ser a questão primordial nas alterações das relações sociais, a partir da estipulação da jornada de trabalho, enfim, das relações trabalhistas, e tudo isso então vai gerar uma nova possibilidade de perceber o mundo, né? E para ele uma questão que é crucial aí seria então a cidade como centro, como locus privilegiado das vivências sociais, dessas novas vivências sociais, o que ele vai chamar aí de novo modus vivendi, né? É uma expressão para dizer novos modos de vida que vão se dar centralmente no espaço urbano, né? Então a industrialização ela investe na urbe como palco privilegiado das novas relações sociais, né? E aí isso vai fazer com que a distensão do uso do tempo, né, quer dizer, uma alteração do uso do tempo, aí no caso bastante radical, porque ocorre uma ruptura, né? As atividades sociais que tinham um sentido mais do espaço privado, elas vão privilegiar agora o espaço público, né? A questão da artificialização dos tempos, isso é fundamental para a gente entender essa ruptura. Quer dizer, o tempo agora não é mais o tempo natural, né? Passa a ser um tempo artificializado pelas novas imposições, basicamente do trabalho. Então você tem o tempo do trabalho, e aí você tem então o estabelecimento de tempos sociais bastante demarcados, né? E aí isso possibilitaria então o entendimento de que o tempo do não trabalho fosse vivenciado pelas pessoas de maneira bastante específica, e aí ocorrendo então a gênese, o surgimento do lazer enquanto fenômeno social, né? As pessoas ocupam o tempo ali fora do trabalho de alguma forma, e isso se origina então nesse momento de artificialização dos tempos, né? E isso é particularmente importante porque a partir do momento que a cidade percebe que as pessoas vão ocupar um tempo ali naqueles espaços públicos, a cidade então ela é investida, né, de tentativas de controle do uso do tempo disponível das pessoas. O texto do Vitor até aponta esse embate entre a acesse puritana do inglês, né, da religião, da moral, enfim, mas ao mesmo tempo do mercado aí que via a indústria de entretenimento com bastante potência para ser explorada. Então você tem uma espécie de estabelecimento do lazer racional, né, controlado, ou seja, as pessoas elas vão ser estimuladas a ocupar o tempo disponível, mas desde que seja dessa forma que não ofenda a moral e os bons costumes. Por outro lado, o mercado incentivando o consumo de bens e objetos nesse tempo disponível, né? Por outro lado, a gente também percebe nesse instante aí, né, na virada
do 18 para o 19 e do século 19 adentro, né, a gente percebe a possibilidade muito forte, muito presente do lazer enquanto espaço de resistência, né? Então existia essa tentativa de controlar o uso do tempo disponível exatamente porque se percebia esse espaço do tempo livre como também um espaço de subversão da ordem, né? De rompimento do status quo, de questionamento do status quo. Então era importante, importante a gente perceber que o tempo disponível também, o tempo livre, ele também é usado como estratégias de subversão, né? De fuga e de escape do controle social pelo mercado e pelo trabalho, pela lógica dominante, né? De maneira geral. Bom, então importa muito a gente entender que o lazer é um fenômeno da modernidade, né? Pensado aí nessa possibilidade da ruptura do novo, do moderno, né? com o passado, com o antigo, com velhos hábitos, vamos dizer assim. Então, recai sobre o fenômeno do lazer essa aura de modernidade mesmo. Não que anterior a esse período não houvesse, por exemplo, práticas de divertimento, né, as chamadas diversões populares ou diversões nobres, enfim, quaisquer que sejam. Isso existia, mas obviamente num contexto bastante diferente após a Revolução Industrial, que vai inaugurar aí um novo tempo, como a gente disse, e inaugurando um novo tempo, novas possibilidades de uso do tempo, então novas práticas, novos costumes, novos hábitos, aí ligados à vertigem, ao consumo, ao espaço público. O esporte vai ser uma estratégia bastante eficaz, né, para controle das pessoas no uso do tempo disponível. Mas, bom, de maneira geral, obviamente, como eu disse também, o texto aí explora uma série de outras questões, né? Mas o que vocês têm que estar atentos aí é nesse entendimento de que o lazer, historicamente, ele está vinculado a uma perspectiva de controle, por um lado, de controle social, chamado lazer racional, né? Ou seja, as pessoas têm que ocupar o tempo disponível desde que não firam aí as normativas sociais. Obviamente, isso está ligado também à ideia do capital, né, das pessoas. O trabalho aqui é importante, então o tempo do lazer não pode prejudicar a produção. Mas, por outro lado, a gente tem também o incentivo ao consumo no tempo disponível. Historicamente, a gente vê que o mercado do entretenimento ele vai explorar as pessoas para que ocupem o tempo disponível consumindo o máximo possível para fazer aí girar a roda, né, do capital. Quer dizer, você tem produção numa ponta, você precisa de consumo na outra, e é necessário que o tempo disponível, que é o tempo do não trabalho, que as pessoas então sejam incentivadas ao consumo, né? Isso se dá muito potencialmente no lazer. E também, para finalizar, a perspectiva do lazer como uma possibilidade de transformação do estado de coisas sociais, pensando aí na lógica de que as escolhas do tempo disponível podem promover muito mais do que consumo alienado, práticas enriquecedoras e, portanto, transformadoras da realidade social. Bom, basicamente é isso. Eu estou colocando o texto aí para que vocês possam, no WhatsApp, lançar questionamentos, dúvidas, perguntas, enfim, ampliar um pouco o debate pelo WhatsApp. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Esse é o vídeo 3, né, que tratou aí de história do lazer, pensando aí no artigo do Vitor, do surgimento do lazer e os novos usos do tempo disponível. Tá bom? Um grande abraço aí a todos.